Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É um prazer retornarmos a esta casa amiga, Bezerra de Menezes, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, onde sabemos que se desenvolve um trabalho muito sério, tanto na parte de estudo, de tratamento, mas também desenvolve atividades de benemerência na caridade. E tudo isso realmente faz diferença num mundo onde o egoísmo ainda impera, onde ainda se preocupa muito com ganhos, haveres, conquistas materiais, e pouco se faz ainda pelo que nossa irmã leu na mensagem introdutória, a busca da luz divina, aquela luz verdadeira. Muitas vezes a gente se entrega muito aos conhecimentos, muito às conquistas, mas se esquece daquela verdadeira conquista que ocorre dentro de nós. Me ocorreu até aqui agora que quando Jesus foi abordado pelo sacerdote Hanan em Jerusalém, ainda não havia começado o seu messianato, estava apenas preparando o terreno. Então, o sacerdote, ironicamente, perguntou a ele o que ele considerava o reino de Deus, ou o reino dos céus. E Jesus disse: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, isso é narrado na obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. Então, desde essa fala, a gente já começa a perceber que Jesus tem uma preocupação com o nosso mundo interior. A luz divina é algo que ocorre por dentro. Ela não está preocupada com grandes expansões externas, grandes demonstrações. Não, é algo muito, muito mais sutil, muito mais discreto que ocorre em nossas vidas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Uma das coisas que mais tem nos incomodado, a humanidade de modo geral, é saber o que nos aguarda após a morte. Porque a maioria de nós acredita que vamos sobreviver. Nós espíritas não temos a menor dúvida disso. O problema é, como é que eu vou estar depois da morte do corpo? Até pessoas que dizem assim: olha, eu não tenho medo de morrer, não, eu tenho medo do que me espera lá. Já ouviram falar isso? É só lá em casa que tem isso, né? Mas não tem essa preocupação. O que vai acontecer depois que eu morrer? O que me aguarda? Como é que eu vou ficar do lado de lá? É uma preocupação que é legítima. A gente saber o que nos aguarda. Até porque, no passado, foi pintado para a gente um quadro não muito esperançoso. Ou a gente iria, se a gente fosse cumpridor de determinadas regras, iríamos para um céu de delícias ou para um inferno de sofrimento eterno. E tinha aquele que ficava pelo meio do caminho, ali no purgatório, tentando uma salvação. Enfim, é o que foi ensinado para a maioria de nós. O Espiritismo nos traz algo diferente. Vem nos mostrar que a nossa situação após a morte, ela é diretamente proporcional à maneira como nós vivemos aqui na Terra. É uma continuidade, é uma continuação. O que eu sou aqui na Terra, eu vou levar comigo. Se eu sou uma pessoa tranquila, ao desencarnar, eu vou continuar tranquilo. Se eu sou uma pessoa que vive criando confusão, quando eu desencarnar, eu vou continuar criando confusão. Se minha mente está em equilíbrio, eu vou continuar em equilíbrio. Se está perturbado, ao desencarnar, eu vou continuar perturbado. Então, todos os ensinamentos dos grandes mestres, e especialmente Jesus, é no sentido de que nós modifiquemos nossa vida, melhorando a forma de viver, para quando desencarnarmos, podermos participar do banquete. Isso é uma das figuras que Jesus usa, uma de suas parábolas. O banquete preparado pelo Senhor para nós. Mas para participar do banquete, é preciso ter a túnica nupcial. E o que é a túnica nupcial? São as qualidades que nós construímos em nosso mundo interior. Se não as construímos, não vamos poder participar do banquete. Só que tem uma diferença. O Espiritismo nos diz que se a gente não conseguir agora, nós temos outra oportunidade. Vai reencarnando, até que um dia a gente consiga. Ninguém vai ficar de fora de um dia participar desse banquete. Mas cabe a nós não deixar para depois, começar a partir de agora. Porque quanto mais a gente demora, mais difícil fica, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu era jovem, morava ali em Boa Viagem, eu ia para a praia todo dia, que eu estudava à tarde, então de manhã eu ia para a praia. E gostava de nadar, e aí uma coisa que sempre me chamou a atenção é o seguinte: se você nadar para dentro do mar, você pode nadar, mas quanto mais longe você for, na hora de voltar vai dar mais trabalho. Não é? Então eu fico imaginando que na vida é assim. Nós temos o livre-arbítrio, eu posso até enveredar pelo caminho do mal, eu tenho liberdade, eu posso ir, mas quanto mais eu for nesse caminho, na hora de voltar, porque eu tenho que voltar, porque o progresso é irresistível.
Ninguém consegue ficar no mal para sempre. Ninguém. Não existe uma criatura voltada para o mal eterno. Não existe isso. Todos somos filhos de Deus e todos somos atraídos por Ele. Mas cedo ou mais tarde a gente vai para o seu regaço. Vamos participar desse banquete. Então, para que adiar? Né? Vamos começar agora, devagarinho, preparando para que a gente possa, em pouco tempo, a gente participar dessas benesses que nos aguardam. Pois bem, o Espiritismo nos explica também que uma das coisas que define a nossa situação após o desenlace, após o desencarne do corpo, é o nosso padrão mental. Ou seja, onde moram nossos pensamentos? Onde moram nossos sentimentos e emoções? Onde é que a gente passa a maior parte do dia preso? Os nossos pensamentos. É em coisas boas? É em tentativas de solução de problemas? É em tentativa de aprendizado? Ou é em mágoas, em culpas, em ódios, em invejas? Se eu estou mais tempo com o meu padrão mental aí nessa parte de sofrimentos, isso vai naturalmente me levar a sofrimentos no mundo espiritual. Não é porque Deus vai me punir, não. É porque eu escolhi ser assim. E isso, às vezes, é muito sutil. Deixa eu contar um caso. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho em Petrolina, fomos eu e uma amiga minha fazer um trabalho. Era uma equipe, trabalho em equipe. Quando terminamos a tarefa, em Petrolina... Quem já foi em Petrolina aqui? Já foi? Então, as águas do Rio São Francisco são mágicas, né? A cor é diferente. E tem também uma vibração diferente. É alguma coisa muito especial que tem naquelas águas. Então a gente falou, olha, acabamos mais cedo, vamos aproveitar o final da tarde, vamos fazer a travessia de barco, de Petrolina para Juazeiro. Eu disse, bora. E aí, vamos turistar um pouquinho, né? E fomos. Pegamos o barco e era um fim de tarde lindo. E o pôr do sol chegando, o brilho do sol se irradiando nas águas do São Francisco. Estava um painel lindo. E eu olhando para aquilo, querendo agradecer a Deus, e ela começou a falar dos problemas, no bar, dos problemas que ela tinha com o seu marido em casa, os conflitos. Aí eu queria, mas assim, eu percebi que queria desabafar e era algo sério para ela. Então eu parei para ouvi-la. Mas eu fiquei pensando, se a pessoa, diante ela nem vê, veja, ela nem via aquele cenário lindo, porque estava com a mente presa nos seus próprios problemas. Quando a gente estaciona nos nossos problemas, a gente não se apercebe da ação de Deus em nossas vidas. O quanto de benefícios, de benesses, a todo tempo, de bênçãos chegam para nós, a gente está tão preocupado com os nossos problemas que a gente não percebe. Um dia eu estava muito aperreado. Aí eu estava no quintal em casa e pensando nos problemas, de repente... Veja, é muito raro isso. Um beija-flor veio e pousou em mim. Isso é uma coisa muito rara. O beija-flor é muito difícil você ver ele pousar. Normalmente ele está batendo as asas, né? Muito ligeirinho. Ele pousou em mim. Meu Deus, aí eu parei assim. Eu tenho que parar de pensar nos meus problemas, né? Observar mais as bênçãos que a vida nos traz. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente mergulha nesses problemas todos e não percebe. Então, o Espiritismo nos explica sobre tudo isso. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec é de uma felicidade muito grande, porque essa obra é maravilhosa. Ela tem duas partes. A primeira parte, ele apresenta o pensamento espírita sobre a destinação das almas após a morte. Ou seja, céu e inferno. Né? O que nos aguarda de céu e inferno? Como nos foi... Será que é do jeito que nos explicaram? Aí Kardec vai mostrar o pensamento espírita a respeito. Nós já sabemos que céu e inferno são estados de consciência. Perfeito. Ninguém mais está preso ainda àquela ideia de que existe um lugar que tem um caldeirão, que vai ficar alguém espetando a gente por toda a eternidade, a gente queimando sem se consumir. Não, isso tudo são figuras, são imagens, são parábolas. Né? A figura de queimar sem se consumir a gente pode perfeitamente associar à ideia da culpa, a ideia de você alimentar aquele sentimento de culpa. Quem aqui já perdeu o sono porque estava sentindo culpa, porque fez alguma coisa errada? Vocês não, né? Só eu lá em casa? Só tem anjo aqui, meu Deus do céu. Então é isso, às vezes a gente... vocês não, né? Já estou sabendo, mas lá fora tem umas pessoas que perdem o sono. Eita, fiz aquilo errado, não devia ter feito, aí quando vê, amanhece o dia. Isso é queimar sem se consumir. A mente fica ali pensando nos erros, pensando no que fez de errado. Né? Inclusive a gente vê
aquele caso de Divaldo, que orava por um homem que tinha se suicidado se atirando embaixo de um trem, e depois de muitos anos ele encontra Divaldo e diz: olha, suas preces me ajudaram muito, porque o suicida tem uma particularidade. Ele fica rememorando o ato do suicídio. Ele fica com a mente presa ali. É muito sofrimento. Então, ele ouvia um apito, o trem se aproximava e destruía o corpo dele. Ele ouvia de novo o apito, o trem se aproximava e ele sentia toda aquela... Ficava se repetindo essa cena na mente dele. E isso não é apenas uma coisa imaginária, não. Quem está no mundo espiritual sente muito fortemente esses efeitos. E as preces de Divaldo foram ajudando ele a, paulatinamente, o apito demorava mais. E até que um dia ele não ouviu mais aquele apito. Então, isso é interessante a gente ver como às vezes nossa mente fica presa. Bom, então céu e inferno são estados de consciência. E na segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec apresenta alguns depoimentos de espíritos que já haviam desencarnado naquela época e vinham falar da sua experiência no mundo espiritual. Como é que eles encontraram o pós-vida, o pós-morte, né? O que se apresentou para ele? Então ele divide em 3 grupos. Aqueles que desencarnaram estavam numa situação difícil, não estavam bem. Aqueles de situação mediana, mais ou menos. E aqueles que eram espíritos felizes. Ou seja, que tinham vivido e ao desencarnar haviam se encontrado numa situação de felicidade. E um desses casos é o caso que nos foi proposto à noite, que é o caso do médico russo. Esse caso foi um conhecido de Kardec que fez uma evocação desse médico e depois mandou o diálogo para Kardec, Kardec publicou. É muito curioso esse diálogo. É muito curioso. Porque esse médico havia sido uma pessoa boa. Não foi uma pessoa assim, nada de extraordinário. Tanto é que ele não era nem muito conhecido, mas onde ele morava as pessoas conheciam bem ele. Mas não era uma personalidade mundial, não era nada disso. Mas era um bom homem, fazia o seu trabalho com dedicação, com generosidade, ajudava as pessoas, ajudava na cura. Lógico, tinha a sua remuneração, né, como todo e qualquer trabalho, mas também se dispunha a ajudar as pessoas. A gente lembra que André Luiz, que foi médico também, ao chegar em nosso lar, ele tinha problemas, porque ele foi médico, mas ele só pensou em ganhar dinheiro. Ele não tinha uma preocupação real em beneficiar as pessoas. Na verdade, eu não sei se vocês lembram, só teve uma pessoa que orou por ele depois que ele desencarnou. E foi uma senhora que ele atendeu de graça. Foi a única em toda a carreira de médico dele que ele atendeu de graça. Por generosidade mesmo, porque ela não tinha como pagar. E ela orou por ele e aquela prece fez diferença, o ajudou muito. Vocês imaginam, então, o que Bezerra de Menezes encontrou no mundo espiritual, que ajudou tantas pessoas, então, quantas preces sentidas, amorosas ele recebeu. Né? E ainda recebe. Pois bem. Então, esse médico russo, ele desencarnou bem, estava feliz. E se trava um diálogo lá, e eu vou me prender a uma parte que chamou minha atenção. Porque o evocador pergunta para ele, assim, ele narra que a sua felicidade não era de agora, era fruto de diversas encarnações que ele vinha trabalhando, e por isso ali ele estava colhendo aquela felicidade, mas não era de improviso, eram muitas encarnações de trabalho interior. Obra divina no coração dos homens, né? Que é essa obra que a gente tem que lembrar. E ele havia construído aquilo. Então, o rapaz pergunta para ele, bom, tudo bem, então me diga aí, como é essa felicidade que você está sentindo aí no mundo espiritual? É a pergunta dele. Ele disse que era feliz. Mas como é que é essa felicidade? Em que consiste a felicidade que você está sentindo? E olha a resposta dele. Ele diz assim, olha, é muito difícil eu te explicar isso. Mas vou explicar. E isso é interessante, é a primeira observação, porque muitas vezes a gente lê uma obra espírita que faz uma narrativa sobre o mundo espiritual e a gente quer interpretar que é exatamente daquele jeito. Não, aquilo é uma tentativa, uma aproximação para tentar explicar algo que não tem ainda elementos para compreender em toda a inteireza. Então, quando a gente vê aquelas explicações sobre as colônias espirituais, André Luiz mesmo faz essa advertência no seu livro, Nosso Lar. Ele explica que aquilo ali não existem palavras suficientes para poder explicar tudo aquilo que ele via lá. Então ele fazia analogia em muitas coisas. Tem que entender isso, né? Para não ficar achando que é exato. Lógico, o importante é tirar o fundo moral, como em tudo na vida. Não se preocupar demais com as coisas externas. Bom, então ele diz o seguinte, vou lhe explicar.
A minha felicidade consiste no seguinte: é um contentamento extremo comigo mesmo. É a resposta do médico russo. Mas ele continua, diz, mas entenda, não é um contentamento com as minhas realizações e com meus méritos, porque isso seria orgulho e vaidade. É um contentamento comigo mesmo, imerso na bondade de Deus. Eu achei isso incrível, essa resposta desse espírito. Porque ele está falando de uma satisfação íntima, sintonizada com o amor de Deus, gente. Ele diz, é uma espécie de fusão entre ele e o Criador. Lógico, uma fusão dentro das possibilidades dele. Porque ele diz também o seguinte, a outra coisa que o faz muito feliz no mundo espiritual é porque ele observa espíritos mais elevados que ele, entende as suas missões, entende o que eles estão passando, entende como eles estão felizes e sabe perfeitamente que um dia ele também vai chegar lá. Então a felicidade desse médico russo é algo impressionante o que ele nos traz. Porque é algo que é por dentro. Não depende de ninguém, não depende de nenhum fator externo. É apenas aquela satisfação íntima, profunda e sintonizada, imersa, mergulhada no amor de Deus. Então tudo faz sentido. Aí não existe mais mágoas, não existe mais culpas, não existem medos. O que existe é expectativa boa. E isso na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se existe um critério que possa ser utilizado para definir a felicidade dos homens na Terra. E os Espíritos dizem, sim, tem um critério. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. De ter o suficiente para sobreviver, de maneira digna. Mas do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Gente, bate perfeitamente com a descrição do médico. Só que num nível muito mais profundo ele nos traz. Que está desencarnado e já numa condição feliz. Ele tem a consciência tranquila, aquela satisfação íntima de ter vivido e estar bem, sintonizado com Deus, afinado com suas leis, mas também a fé no futuro, porque ele olha para os seus amigos, os espíritos mais elevados, e tem certeza que um dia chegará lá. Então isso é muito confortante. Ele já está feliz, mas enxerga que vai ficar mais feliz ainda. É algo que é um pouco distante da gente em compreender, mas é o que nos aguarda a todos. Cabe a cada um de nós começar a fazer o dever de casa para caminhar para isso. Então a gente pode dizer que ele vive uma perfeita paz interior. E nesse sentido, a gente gostaria de comentar rapidamente a história de Saulo, ou Paulo de Tarso, porque Saulo, ele nasceu em família de judeus, nasceu em Tarso. Tarso não era muito, estava mais para a Grécia do que para Jerusalém, principalmente do ponto de vista cultural. Mas mesmo assim ele recebia uma formação judaica muito forte. Mas por outro lado ele tinha um conhecimento das tradições gregas, também da filosofia, muito profundo. E era também um cidadão romano, por nascimento. Então ele era um homem cosmopolita, vamos dizer assim. E falava o grego perfeitamente. E o grego à época era o inglês de hoje. Era a língua internacional, vamos dizer assim. Só que tem um detalhe, nos diz Emmanuel que o que mais Saulo queria era alcançar a paz interior. Era esse o seu sonho, era esse o seu objetivo. E ele questionou seus mestres, e os mestres disseram a ele que ele, para obter essa paz interior, ele teria que ter conhecimento das tradições, conhecimento das escrituras e uma vivência das práticas religiosas do seu povo. E que se ele fizesse isso, ele alcançaria a paz interior. Olha a orientação que deram para ele. Ele mergulhou nessa ideia, esqueceram de dizer a ele que a paz interior ela é conquistada na vivência das experiências humanas com o esforço para nos tornar pessoas melhores, vencendo mais inclinações, olhando mais para o interesse coletivo do que para o nosso. Não disseram isso para ele. Ele mergulhou no conhecimento, busca do conhecimento e na vivência estrita das práticas religiosas. E assim ele fez, e foi sensacional, porque ele era muito inteligente, muito vigoroso na vontade e na sua argumentação não tinha quem derrubasse ele. E tanto é que ele era a expectativa, a esperança do povo judeu, como passeio, que eles tinham a expectativa de um dia se libertar do Império Romano e que buscavam pessoas que tivessem aquelas ideias mais profundas do conhecimento da tradição hebraica, né? E ele era uma esperança.
Ocorre que muitas coisas aconteceram com ele. E um dia ele foi levado a Jerusalém, começou a trabalhar na sinagoga, no templo, né, de Jerusalém, e ele ouviu falar que havia a casa do caminho onde ficavam os cristãos. Para ele, aquilo era uma coisa... Isso é um bando de ignorantes que seguiram um carpinteiro que foi crucificado. Isso não é muito importante, não. Mas eu vou lá conhecer. Só que quando ele chega lá, para sua surpresa, não eram pessoas ignorantes. E no dia que ele foi, quem foi fazer a prédica foi Estevão. E ele ficou assombrado, porque Estevão tinha um conhecimento profundo da Torá, mas também tinha um conhecimento profundo do ensinamento de Jesus, e o apresentava como Messias. E Paulo imediatamente, se chamava Saulo naquela época, depois ele mudou para Paulo, ele enxergou naquele homem um perigo para as tradições mosaicas. E começou, a partir dali, a perseguir o movimento cristão. De forma ferrenha. Botou para quebrar. Não foi brincadeira não, viu, gente? Não era uma perseguiçãozinha. Ah, vou falar mal de fulano. Vou dizer que é macumbeiro, porque espírita... porque lá na Nova Caruaru, eu sou conhecido macumbeiro da Nova Caruaru. Aí você vai ficar ofendido por isso? Não, você deixa para lá, isso aí é besteira. Mas eles enfrentavam perseguições fortes. Perseguições fortes. E, inclusive, Simão Pedro, João Evangelista, ele prendeu tudinho, prendeu todo mundo. E prendeu Estevão, que era o principal objeto da sua preocupação. Mas o que mais irritava nele, em Estevão, era o tanto de conhecimento que ele tinha, mas, sobretudo, a sua serenidade. Que era a paz interior que ele almejava, mas não tinha. Então, ele aceita, soltou os apóstolos, soltou Pedro, soltou João, mas Estevão não. E Estevão foi condenado ao apedrejamento. Ocorre que ele, Saulo, era noivo de Abigail. E Abigail, ele não sabia, né, de algo que ia acontecer depois. Ele a chamou para o apedrejamento de Estevão, e durante o apedrejamento, e aí ele ficou mais assombrado ainda, porque ele queria que Estevão pedisse clemência, que chorasse, que reclamasse, que gritasse, né? Mas ele estava sereno, levando as pedradas sereno. Sem nenhum sentimento de... Tal qual Jesus, dizendo, Pai, perdoa-os, ele não sabe o que faz. Tal Joana de Cusa, que quando, ao ser queimada, aquele soldado pergunta, esse teu Jesus só te ensinou a morrer? Ela diz, a morrer e a te amar. É preciso muita presença de espírito e muito amor. E você, ao ser defrontado com a agressão, você reagir com amor. Mas é isso que aguarda aqueles que caminham com Cristo. A gente não consegue fazer isso ainda. Nesse nível, a gente consegue fazer em pequenas coisas. E é isso que ele espera da gente. Nas pequenas coisas. Então, a menina Abigail, sua noiva, percebe que é o seu irmão que está lá. Estevão era o irmão dela, que ela havia perdido contato com ele, porque ele fora condenado pelo Império Romano e lançado a trabalhos forçados. E ela se perdeu dele por muitos anos. Então, seu noivo, que ela tanto amava, estava matando seu irmão. Saulo, quando soube daquilo, pediu para paralisar, só que já estava meio tarde, já tinham atirado muita pedra nele, estava muito ensanguentado, muito machucado. E levou para um local à parte. E naquele local à parte, ela o reconheceu, ele reconheceu ela, como irmãos ali que falaram algumas coisas, e ela contou, esse é Saulo, é meu noivo. E imagina, Estevão, então, às portas da morte, diz, abençoa, né? Ele abençoa o casamento dos dois. E Saulo, aquilo, ele não conseguia entender aquilo. Como é que alguém que está sendo morto por mim vai abençoar que eu case com a irmã dele? Ele não entendia. Somente quem está com Jesus é que consegue entender um desprendimento dessa natureza. Quem já alcançou uma paz interior profunda. Ele não entendia. Então, aquele problema não tinha como resolver. Então, Estevão desencarna e ele abandona Abigail. Abigail gostaria de continuar com ele. Os dois se amavam, mas ele não aceita. E ele vai embora, abandona. Ela adoece, de saudade, de dor, né? Perdeu o irmão e perdeu o noivo. Né? De uma vez só. Uma trama inconcebível. Saulo dizia, por que Deus permitiu que acontecesse uma coisa dessa? Por que depois que eu ouvi esse nome de Jesus, minha vida se tornou um inferno? Se eu tenho feito tudo direito, dentro das tradições. Ele sofria com aquilo, porque ele a amava profundamente. Então, aquele gesto de Estevão, de serenidade, de abençoar seu casamento, aquilo
machucava ele, porque no fundo ele sabia que também tinha que ser daquele jeito. E é isso que acontece com a gente. No dia a dia, a gente tenta ser uma pessoa melhor, vai ter um monte de gente para botar dificuldade. Começa logo as coisas, ei, tá virando santinho agora? Já ouviram falar isso? Ah, quer dizer que agora você não se irrita mais. Quer dizer que agora você é o bonzinho. E começa a dificuldade, porque é inveja. A pessoa sabe que deveria fazer aquilo, sabe que é bom, mas não está fazendo. Aí irrita, aquilo irrita que o outro está fazendo. Então, passar essa situação, ela adoece, mas conhece Ananias e passa a ser cristã. E ele, depois de um tempo, ela vem a desencarnar. Saulo vai até Zacarias, que era o pai adotivo, vamos dizer assim, de Abigail, e na conversa ele diz, olha, ela se tornou cristã porque Ananias veio e ajudou ela nos momentos de tristeza dela. A gente não sabe o que fez ela ficar tão triste, porque ela não contou para seus pais adotivos toda a trama que ocorreu com Saulo e seu irmão. E aí, ele diz assim, e Ananias, um velho muito bondoso, ele vinha aqui ajudar, foram os únicos momentos de alegria que ela teve antes de partir. Então, Saulo virou resoluto e disse, então eu vou agora atrás de Ananias, ele vai pagar. E Zacarias disse, mas como assim pagar? Você vai cobrar do homem que ajudava Abigail? Não entendo isso, não vejo nas escrituras nada que diga que tem que punir os velhinhos bondosos. E aí veja o que Saulo diz para ele. É porque estudar a lei é uma coisa e defender a lei é outra. Isso é o tipo de argumento que a gente usa quando a gente quer escapar do chamado. A vida está nos chamando para o bem e a gente inventa uma desculpa. A gente cria um argumento para poder não seguir para o bem. Era o que ele estava fazendo ali. Então, ele parte atrás de Ananias. No meio do caminho, na estrada de Damasco, ele com 3 ajudantes. Ele, de repente, ele muito atormentado, pensando em todos os problemas que estava vivendo, de repente ele tem uma visão. Jesus aparece para ele. Aquele espírito velho, ele cai de sua montaria com a luminosidade, ele fica ofuscado e emocionado. O espírito olha para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É Jesus falando com ele. Né? E ele sente aquela vibração diferente e diz, quem sois, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus. Quando ele diz assim, eu sou Jesus, Saulo sente como se recebesse uma facada de morte. Porque todos os seus projetos caíram ali naquele momento. Tudo que ele havia defendido de perseguição aos cristãos caía por terra. Então, tudo que Ananias, Estevão, Pedro, Abigail estavam defendendo era verdade. Jesus era de fato o Messias. E ele era o primeiro grande perseguidor do movimento cristão da humanidade, da história da humanidade. E ele perseguiu para valer. Veja, muita gente foi torturada, alguns morreram, muitas vidas foram destruídas. A organização da família, de trabalho, não foi uma perseguição simples, não. Ele se perturbou realmente. Mas, no fundo, ele buscava a paz interior, mas não entendia que a paz interior é um processo diferente. Não se consegue com violências. De forma alguma se consegue. Então, Jesus diz, não recalcitres contra os aguilhões. E Saulo entendeu na mesma hora, porque ele era muito inteligente. Porque essa frase de Jesus quer dizer o seguinte, não resista ao chamado do bem, não resista ao chamado de Deus. Você está sendo chamado, você está resistindo, está recalcitrando. E ele entendeu que naquele momento ele tinha que servir aquele Jesus, divulgar a sua mensagem. Então, ele olha para o mestre e diz assim, que quereis que eu faça? Que quereis que eu faça? E isso é impressionante, minha gente, porque a maioria de nós, quando a gente... Primeiro que a gente tem dificuldade de reconhecer nossos erros. Começa por aí. A gente fica enrolando, desconversa, varre a poeira para debaixo do tapete, mas não reconhece para não ter que pedir desculpa. Tem gente que é capaz de matar um leão, um canivete, mas não consegue pedir desculpa para o outro. Conhecem alguém assim? Eu acho que eu sou assim também. Todos nós temos dificuldade de reconhecer nossos erros, admiti-los e fazer um esforço para consertar o que foi feito de errado. Ele imediatamente, ele não paralisou na culpa. Porque a culpa, a gente tem visto muitas teorias psicológicas falando que ela não serve para nada, mas ela serve. A culpa serve para a gente reconhecer o que a gente fez de errado, e identificar que uma coisa aconteceu por nossa ação, que nós somos responsáveis por ela, mas não serve para nos fazer paralisar. A gente tem que reconhecer e mudar de rumo. A função da culpa é essa. Eu estou indo num caminho, reconhecer que está errado, tem que mudar o rumo.
Mas fica, eu sou realmente um criminoso, eu não sirvo para nada. Não, não é para isso. Ele não paralisou. Que quereis que eu faça, Senhor? E Jesus diz a ele, vai para a cidade. Levanta-te, Saulo, vai para a cidade e vos será dito o que fazer. A visão desaparece e Saulo fica cego. Gente, fica cego, porque a visão espiritual de Jesus, ele não tinha ainda condições espirituais para suportar. Ele fica cego. E os amigos ali preocupados com ele, achando que ele tinha enlouquecido ou estava doente ou alguma coisa, era uma febre, sei lá, alguma coisa. Mas ele estava realmente, numa situação, ele entrou num estado de transe, teve aquela visão e ficou cego. E foram para a cidade. Ali ele ficou, segundo a narrativa de Emmanuel, 3 dias. Nesse meio tempo, olha só, Jesus vai até Ananias, que era aquele velhinho que Saulo estava indo lá para matá-lo. E diz a Ananias uma coisa que eu vou até ler para vocês aqui, que está em Atos, livro de Atos, capítulo 9. Olha que interessante, gente. Que Jesus não disse, ele perguntou, o que quereis que eu faça? Ele não disse para Saulo, mas disse para Ananias. Olha só. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, ele está falando com Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quando a gente lê esse primeiro versículo, que é o versículo 15, a gente imagina que o que Jesus espera é a divulgação de sua doutrina, ou a divulgação do seu nome pelo mundo. Mas não é isso. O que ele realmente quer vem depois. Olha só, versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que ele queria de Saulo é o mesmo que ele quer de cada um de nós. Que a gente compreenda que para servir com ele é preciso a gente fazer o esforço por vencer o nosso interesse pessoal em benefício do coletivo, e isso faz sofrer. Isso dói. Isso dói. Por quê? Se eu estou num caminho, vou dar um exemplo. Se eu estou precisando de dinheiro e surge uma oportunidade ótima de eu me dar muito bem, ganhar um dinheiro bom, mas para fazer aquilo vai prejudicar meio mundo de gente. O que eu faço? Dói, se eu sou ainda muito ligado às coisas materiais, vai doer em mim abrir mão. Vai, sem dúvida. Mas o certo é eu abrir mão. Eu tenho que abrir mão do meu interesse pessoal se eu quiser seguir com Jesus. Se eu quiser levar o nome de Jesus para onde eu passar. Porque mais do que falar de Jesus, é a nossa vida que vai levar o nome dele adiante. Então, eu deveria abrir mão disso, em benefício do coletivo. A gente já viu quantos casos de gente que consegue adulterar a merenda escolar de uma criança para ganhar dinheiro? Como é que pode? É impensável, mas tem ainda pessoas que cedem a esse interesse pessoal para poder ganhar dinheiro. Então, o que ele queria de Saulo era a obra divina em seu próprio coração, ou seja, a transformação interior que o faça pensar mais nos outros. Que ele consiga abrir mão, quando necessário, do seu interesse em benefício do outro. Não quer dizer que a pessoa nunca mais vai pensar no seu interesse pessoal. Mas é quando for necessário abrir. Então, por exemplo, se eu vou dirigindo meu carro, eu estou na via principal. Vocês já passaram por isso. Às vezes tem um cruzamento e os carros ficam parados esperando para entrar. E eu estou aqui na faixa principal. Já passaram por isso? Os carros vêm de lá, eu estou indo para cá, e às vezes ele precisa entrar para cá, fica parado aquela fila esperando. O meu direito a prioridade é minha, eu tenho todo o direito de passar. Concorda? Sim ou não? Tem todo o direito, eu posso, e está certo, se eu fizer, seguir adiante. Mas se eu quiser exercitar, porque a questão é exercício. Se eu não exercito nas pequenas coisas, jamais eu conseguirei fazer nas grandes. Eu posso exercitar, abrir mão do meu direito, do meu interesse pessoal, ali, de chegar rápido. Eu estou no meu direito. Eu abro mão, paro um pouquinho para passar 2 ou 3, depois eu vou. Eu posso fazer. Muito embora quando você faz isso, você abre para 2 ou 3, aí uns 10 querem passar com tudo. Não é assim que funciona. Mas paciência, nós estamos fazendo nosso exercício. Então, Ananias vai até Saulo, aplica passo, ele volta a enxergar. E aí ele muda de nome, começa a trabalhar. Mas os primeiros contatos com Ananias é interessante, porque ele se empolga, porque o trabalhador, quando a gente começa a entender um pouquinho da mensagem do mestre, a gente fica empolgado. Eu mesmo, olha, eu era empolgado quando era jovem, eu morava ali em Setúbal, e eu pegava o ônibus de Setúbal para ir para o trabalho, para a escola, e eu morava no terminal mesmo.
E eu pegava o ônibus no terminal, que eu ia sentado sempre. O ônibus lotava muito, eu ia sempre sentado. Quem sentasse do meu lado, e eu ouvindo de espiritismo até o centro da cidade. Era chato, porque eu queria converter todo mundo. Né? É aquela coisa, você acha que Jesus precisa de você para mudar os outros. Não. Jesus quer que a gente mude a nós mesmos. Para o melhor. Para que a gente participe do banquete que aguarda a todos. Ele não quer que a gente interfira na vida dos outros, não. Mudar os outros, não. Ele quer que a gente mude a nossa. É isso que ele quer. Que a gente construa a sua obra divina dentro de nós. É óbvio que a nossa ação no mundo vai ajudar as pessoas a se modificarem também. Mas não é objetivo nosso mudar ninguém. A não ser nós mesmos. Então, Saulo ficou naquela empolgação. E ele, na cabeça dele, ele, agora, Ananias, agora deixa comigo, que agora eu vou converter todo mundo. Eu vou na sinagoga, o pessoal vai entender meu depoimento, todo mundo vai virar cristão agora, deixa comigo. E Ananias, calma, Saulo, não é bem assim, não vai para. Não, deixa comigo que eu resolvo. E ele, então tá certo. E aí ele foi e viu que não era bem daquele jeito. Sua família o abandonou, os colegas da sinagoga, ninguém seguiu ele, ninguém se modificou. Ao contrário, cuspiam na cara dele, diziam que ele era louco, atiravam pedra, coisa nele. Sofreu. Inclusive, depois que se converteu, tentou ir até os apóstolos em Jerusalém, na igreja do caminho, a casa do caminho. E quando ele avisou, mandou alguém avisar que era ele que tinha se convertido, era cristão agora, se ele poderia ficar ali. Os apóstolos, quem? Saulo, aquele que perseguia aqui? Não vai dar. Ficaram com receio. Podia ser mentira, podia ser uma armadilha. E aí Pedro, num dado momento de lucidez, disse assim, não, faz o seguinte, avise a ele que espere, que a gente vai pensar. E se ele esperar mesmo, então ele vai mostrar que realmente se tornou cristão. E o rapaz foi entregar o recado e Saulo, quando ouviu aquilo, disse, eles estão certos. Se fosse eu, faria o mesmo. Eu não confiaria em mim. Né? Esse era o pensamento dele. Porque ele era muito inteligente, muito perspicaz. Resultado. O tempo passa, né? Ele trabalha, sofre muito. É apedrejado, é preso, é machucado, torturado, tudo que é jeito, mas divulga. Uma das maiores decepções dele foi uma palestra que ele fez em Atenas, que ele queria formar uma igreja em Atenas, que era o berço da civilização da antiga, né? Dos filósofos, né? E ele conhecia, admirava muito, ele queria que eles cedessem a Jesus. Mas dizem até alguns historiadores que ele fez uma das melhores palestras que ele já tinha preparado. Que os estudiosos dizem isso, né? Que era uma palestra assim, perfeita, a eloquência, um jeito de apresentar, mas também a contextualização, porque ele contextualizava o ensinamento de Jesus nas tradições, na filosofia grega. Então, ele imaginava que iria converter todo mundo com aquilo. Foi uma decepção. Praticamente ninguém, um ou outro se interessou, mas não assim muito pouquinho. Foi uma decepção. Foi uma das poucas vezes que aquele homem de ânimo forte desanimou um pouco. Mas depois ele retomou o ânimo, continuou trabalhando e percebeu que, na verdade, aí ele começou a entender que mais do que palavras, ele tinha que acrescentar a sua vida, a experiência interior. E ele assim o fez. Quem lê Paulo Estevam, depois tiver a oportunidade de ver aí na biblioteca, né? Ou na livraria, vai ver toda a história dele, que é linda, ele se sacrifica muito. E chega a um ponto que está em Gálatas, na carta aos Gálatas, onde ele diz o seguinte, lá no final, de agora em diante ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vê que frase. Ele quer dizer o seguinte, a partir de agora nada me perturba mais. Ele atingiu aquela paz interior que ele queria. Nada mais me tira do sério. Eu alcancei uma serenidade com Jesus, e eu trago as marcas dele em mim. E Emmanuel, no livro Vinho de Luz, explica que marcas são essas. É a capacidade de abrir mão do nosso interesse pessoal em benefício de todos. Essa é a marca do Cristo. Se quisermos ser reconhecidos lá fora como um representante do Cristo, sejamos aqueles que conseguem abrir mão. Não fica brigando para só o seu ponto de vista valer, não quer ter sempre razão, não quer ser sempre o melhor, não quer estar à frente de todo mundo toda hora. Não. Abre mão disso para o bem coletivo. Essa é a marca do Cristo segundo Emmanuel. Bom, então, isso a gente começa já a entender um pouco do que o médico russo nos queria dizer. Do alcance de uma paz, né, de um contentamento consigo próprio, imerso na bondade de Deus, que nada vai abalar. Aquele que atinge esse estágio, ele se torna imune
as agressões, as piadinhas, né? Qualquer tipo de comentário, fofoca que se faça, a pessoa não se perturba mais com isso. E isso é o que aguarda cada um de nós se nós fizermos nosso dever de casa. Para fechar. A gente saber o que aconteceu então com o Saulo. Quem leu Paulo e Estevão aqui? Um pouco. Quem não leu vai ter um spoiler, porque é o final do livro, mas vale a pena, tá certo? Vale a pena ler ele tudo. No final, Paulo, no caso já, ele foi condenado, ele foi preso em Roma por Nero e seus sequazes, e aí foi condenado à morte. Mas deixa que, na prisão, ele fazia suas prédicas, suas falas com tanto amor, tanta intensidade e com tanta vivência, porque quando a gente fala de algo que a gente vive, a nossa fala vai revestida dessa vibração e toca no coração das pessoas. E os soldados ouviam ele maravilhados, os soldados romanos. Então, quando chegou a ordem de matá-lo, levaram ele para um canto ermo, o soldado puxou a espada, mas tremia. E dizia, eu não queria ter sido convocado para matar o senhor, com Paulo. E Paulo olhou para ele e disse, não tremais, cumpre o teu dever. E ele corta a cabeça de Paulo. Cabeça para um lado, o corpo para o outro. Uma morte violenta. Nesse mesmo momento, ele, o espírito, Paulo, se sente deitado, não enxergava nada. Muito violenta, né, a morte. E se sentiu transportado por mãos amigas para um local onde parecia ser uma árvore muito frondosa e uma brisa muito suave tocava seu corpo, músicas muito belas, argentíneas, como se diz. E ele estava encantado, mas ele pensava, e agora o que eu vou fazer? Eu não estou enxergando. Como eu vou servir a Jesus? Olha o pensamento dele. Mas ele dizia, mas mesmo cego eu tenho que continuar servindo. Então ele se levanta. Veja a força desse espírito. Se levanta sem enxergar. Nisso ele vê alguém se aproximando, é Ananias, que já tinha desencarnado. Aplica novamente e passa e ele volta a enxergar. Ele próprio estava rejuvenescido, vestes reluzentes, estava muito bem, muito bem. Nenhum daqueles sofrimentos que havia infligido em seu corpo ele trazia mais. E nesse momento muitos amigos chegam e perguntam a ele, o que você quer fazer nesse momento? O primeiro pensamento dele foi ver Abigail, sua noiva que havia morrido, que era o seu amor. Mas aí ele pensa, eu não posso pensar apenas nos meus interesses pessoais. Então ele afasta aquele pensamento, eu quero voltar a Jerusalém para pedir perdão pelos males que eu cometi lá atrás. O primeiro desejo dele. Então aquele grupo sai em pensamento, aquele grupo de espíritos, aquele coral de espíritos maravilhosos acompanhando, espíritos redimidos, e chegam em Jerusalém e vão ao Gólgota, fazem uma prece, passei um pouquinho do tempo, mas só para concluir. Tá, gente? Então chegam ao Gólgota, um lugar onde Jesus foi crucificado, então fazem uma prece muito sentida, e num dado momento o céu se abre novamente, como aquela primeira visão que Saulo teve na estrada de Damasco. Então surge Jesus, Estevão do seu lado direito e Abigail do lado do coração, como diz Emmanuel, reluzentes. E Saulo chora, Paulo, né? Paulo chora, querendo pedir perdão àqueles dois que ele tinha prejudicado tanto. E olha para Jesus e Jesus sorri e com aquele doce magnetismo diz, seja feliz, seja feliz. Venha aos meus braços, porque a vontade do Pai é que verdugos e mártires se reúnam para sempre em meu reino. Então ele abraça Paulo e aquele grupo de espíritos redimidos partem no mundo espiritual para as regiões da verdade e da luz. E assim Emmanuel conclui a sua narrativa sobre Paulo e Estevão. Meus queridos, que possamos então, isso aguarda a todos nós, que possamos então aprender para curtirmos um dia essa paz interior que um médico russo nos explicou também, esse contentamento profundo, extremo conosco mesmo, imerso na bondade e no amor de Deus. Muita paz para todos.